Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Há uma pergunta que paira no ar para aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo nesses tempos de mudanças de pensamentos, onde são doutrinados jovens para se esquecerem da palavra, para não buscarem a fonte, para não entenderem e não quiserem entender que há um Deus, que há um Senhor soberano sobre todas as coisas, que há uma verdade absoluta, porque aqueles que negam essa verdade absoluta não vêm de Deus. Mas Deus é soberano sobre tudo e a seu tempo mostrará aqueles incrédulos, aqueles que falaram mal da sua palavra, que não creram na sua doutrina que é sã. E qual é a sua doutrina? Amá-lo sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, os que egoístamente procederam, tendo tanto e não ajudando na mesma proporção, que falaram mal do seu próximo, que odiaram, que não perdoaram, que levantaram contendas, que difamaram aqueles a quem estava numa situação superior à sua, aqueles que neciamente procederam, encontrarão o Senhor da verdade absoluta, terão desculpas para dar, porque o Senhor não as aceitará. Deus é a fonte da vida, do universo, é a fonte da existência plena de tudo que você pode imaginar que tenha fôlego de vida ou que não tendo fôlego de vida existe como a natureza existe. Então, amado, amada, a pergunta é: de qual fonte você está bebendo? Jesus Cristo é a fonte da água viva, pura, que vem do trono santo de Deus. E se você não bebe dessa fonte, está bebendo água poluída, podre, fedorenta. E pode ser que descubra isso no momento errado. Então entenda e procure beber da fonte da água viva. Se você não crê, já está condenado. Se você não busca Deus, já está condenado. Se você não entende qual é o seu propósito nessa vida, já está condenado. Jesus Cristo não predestinou ninguém à salvação. Aos loucos que acreditam nisso. Jesus disse: quem crer e for batizado. Então ele abriu aqui uma coisa muito santa, preciosa, que nós precisamos entender. Ele abriu uma porta do entendimento. E ele disse: quem crer. Ele não disse: já sei aqueles que crerão. Não. Não. Deus sabe todos os dias da sua vida. Sabe a possibilidade que você tem de crer e de não crer. Mas Deus não predestinou alguns para ser salvos e todos os outros perdidos. Porque se fosse assim, a cruz seria nula. Não precisaria da cruz. Porque se já estava escrito, não havia chance para aqueles que já estavam condenados, mesmo com a vinda de Jesus. Falam muito e muita besteira. Jesus não condenou ninguém por antecipação.
Se fosse assim, não haveria chance para o ladrão na cruz. Ele já estava condenado pelos homens. Ele sabia que pecou. Mas quando ele foi para aquela cruz, ele teve uma última chance. Assim como o outro teve. Ele, aquele que foi salvo, se agarrou à sua chance derradeira, enquanto o outro simplesmente ironizou o ato do Salvador estar entre dois ladrões e ser crucificado na cruz. Há um demônio que age na mente do ser humano que é muito esperto, perigoso, que as pessoas não se dão conta que ele está. Ele se chama espírito de ironia. Cuidado. Você que ironiza tudo, ironiza as pessoas. Cuidado. Você pode estar sendo influenciado por esse demônio. Porque Deus ama de verdade quem está amando a palavra e que está amando e adorando a Deus em pensamento. O que é adorar a Deus em pensamento? É adorar em espírito. Porque o espírito fala a sua consciência e a sua mente. O seu espírito humano. Assim sendo, os verdadeiros adoradores estarão pensando em Deus enquanto estão vivendo o dia que Deus concede. Conversando com Deus, indagando a Deus e não falando mal do próximo. Ora, se o outro erra, é seu chefe de trabalho ou é o seu chefe em qualquer hierarquia que Deus tenha te submetido, porque você sim, nós, somos submetidos a autoridades. E se nós estamos submetidos a autoridades, não temos o direito de falar mal dessa autoridade. E se essa autoridade erra, você deve colocar isso diante de Deus e falar: Senhor, essa pessoa está agindo assim, assim, assim. Sei que o Senhor sabe, mas estou dizendo e te pedindo que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa trabalhar na vida dessa pessoa. Isso é sensato. Isso é de um filho de Deus. Não ficamos falando dessa pessoa a outras pessoas. Então, amado, a pergunta é: de qual fonte você tem bebido? Porque Deus é Senhor e Jesus Cristo, nosso Senhor. Se entendermos isso, começaremos a entender o propósito de Deus. Vamos ler aqui João 4:24. Assim está escrito: Deus é Espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Se você adorar Deus em espírito, no seu pensamento não se formulará nada contra o teu próximo. Viva a sua vida. Não se preocupe com o outro. O que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. Mas nada demais. Viva a sua vida em retidão com Deus. Tire do seu pensamento a palavra torpe, a palavra que fala mal do teu irmão. Você vê um cara roubando? Então ele é ladrão. Mas para que você vai falar desse irmão que está no pecado? Ore por ele. Oh Deus, tem misericórdia. Viu o irmão fulano roubando? Tem misericórdia dele. Mostra para ele que isso é errado. Se eu falar, ele não vai aceitar. Sou homem como ele. Mas que o teu espírito possa falar a ele. Então devemos ser santos, separados para Deus, santificados. Que a palavra torpe não esteja na tua boca, na minha boca, na boca de qualquer ser humano. Esses que dizem ser servos e falam mal do próximo, que tipo de servidão é essa ao Deus único? Acautelai-vos do que falam, porque aquilo que fala e pensa está escrito no livro da história da sua vida.
Ah, eu vou ser santo? Vai procurar ser santo, sim, por que não? Afaste-se das coisas contaminadas do mundo. Coloque Jesus Cristo à sua direita. E se você colocar Jesus Cristo à sua direita e caminhar com Ele cada segundo das 24 horas da sua vida, você deixará de fazer muita coisa errada. Porque quando você virar para a direita, vai falar assim: nossa, Jesus Cristo está me ouvindo. Nossa, Jesus Cristo está me vendo. Nossa, Jesus Cristo está entrando no meu pensamento e vendo o que eu penso. Nossa, deixa eu me acautelar. Nossa, deixa eu fazer a coisa certa. É assim? Coloca Jesus à tua direita. Caminha por todo dia que Deus te concede nessa vida. Começa a fazer isso hoje. Não liga para o mundo não, porque o mundo jaz no maligno. Mas você não tem que se banhar no mal que impera no mundo. Viva para Deus, seja servo fiel de Deus. Agrade a Deus, Ele se agradará de satisfazer os desejos ocultos no teu coração. Está fazendo jejum para pedir algo a Deus? Faça um jejum do mal. Para de falar mal das pessoas, para de fazer o mal, de desejar o mal, de ser instrumento do mal. Tudo que é mal não deve estar em você, em mim, em nós que somos servos e servas. Atente para essa palavra. Busca a presença de Deus e busca sim ser santo. Ah, mas não vou conseguir isso aí, não tem problema. Se Deus observar que você está caminhando um caminho, buscando a santidade, Ele vai agradar de você. E é isso que precisamos fazer, agradar a Deus, porque devemos agradar a Deus com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com os nossos sentimentos. Purifique-se. Deixe a palavra mal falada para quem quiser fazer uso dela. Você não faça. Não é servo? Não é serva? Não, você não faça. Procure ser íntegro, reto, para que Deus o ache assim e possa dizer de você o que diz do servo Jó. Tem visto o meu servo Jó, homem reto e honesto? Que seja assim em nossas vidas, que o Senhor nos veja assim. E se a gente não é assim ainda, a gente se converta a cada dia para ser. Porque a conversão é um caminho. Ninguém é salvo antecipadamente. Não existe destino. Se existisse destino, eu não existiria. Se existisse destino, eu não falaria o que eu penso. Se existisse destino, não haveria condenação. Condenar quem já estava destinado a ser condenado. Que justiça é essa? Então entenda, se existisse destino, Adão faria só a vontade de Deus e não pecaria. Ou Deus quis que ele pecasse? Deus não pode agir contra ele mesmo. Erro pensar que há destino. Há uma história escrita de começo, meio e fim. E você e eu nos encaixaremos nos personagens segundo o nosso coração. Quem é do mal, no papel destinado aos maus. Quem é do bem, no papel destinado ao bem. Existe uma história, verdade? Deus escreveu a história da humanidade. Começo, meio e fim. Mas os personagens, não. Você se encaixa no personagem dessa história escrita por Deus. A quem ouves? Qual fonte? Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre eternamente. Em o nome de Jesus. Amém.